Após um ano da aprovação do novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, o governo de Jair Bolsonaro segue resistindo a implementá-lo. Erros nos repasses, falta de definição de critérios e cortes no orçamento de outras áreas da educação são algumas ações que dificultam o avanço das melhorias previstas no novo Fundeb. A reportagem de Rodrigo Gomes. Um dos maiores avanços na melhoria da qualidade da educação aprovado no Brasil, o novo Fundeb ainda enfrenta resistência e dificuldades burocráticas para ser plenamente implantado. O novo Fundeb determinou o aumento da complementação de repasses financeiros da União de 10% para 23% e aprovou um sistema híbrido de distribuição de verbas para combater as desigualdades. Isso significa que a cada R$100 de impostos que devem ser repassados à educação pelos estados, o governo federal deve colocar mais R$23. O novo Fundeb também incorporou o custo-aluno qualidade como parâmetro para estabelecer as melhorias na educação e como mecanismo de controle social. A coordenadora da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, destaca que o novo Fundeb é o principal responsável pelo financiamento das matrículas de 46 milhões de estudantes. Nós pudemos aprovar no Fundeb o aumento da complementação do governo federal, da União, para estados e municípios poderem financiar adequadamente a educação básica. A gente tem também uma inovação no fundo, que é o seu sistema distributivo, que torna a educação mais equitativa, porque ele faz uma distribuição que considera também os recursos subnacionais de estados e municípios que teriam capacidade de financiamento. Então, o recurso público vai, de fato, para aqueles que mais precisam. E a gente tem também uma inovação de ter aprovado na Constituição Federal o custo-aluno qualidade, que é um mecanismo que garante que esse recurso vai ser transformado em qualidade na educação. Então, o recurso ele vai ser revertido em financiamento para a reforma das escolas, para a melhoria dos salários e da carreira dos profissionais da educação, para uma série de questões que dizem respeito à falta de qualidade que a gente tem hoje na escola. Então, a gente deve dar um passo ainda maior em direção à garantia de acesso, permanência e qualidade para todo o sistema público de educação básica brasileiro. Mas, passado um ano da promulgação da lei, o governo de Jair Bolsonaro tem feito repasses errados e não tem definido os critérios de repasse e aplicação dos recursos. Um exemplo é o valor aluno-ano total, cujas regras deveriam ter sido publicadas até junho deste ano. Esse mecanismo incorporou 3 bilhões e 200 milhões de reais ao novo Fundeb em 2021, que devem ser destinados a 1.364 cidades. O mesmo ocorre com o valor anual por aluno, mecanismo que tem por objetivo diminuir as desigualdades na educação por meio da redistribuição dos recursos. Essas fórmulas são utilizadas para traduzir em recursos financeiros as demandas para melhorar a qualidade e enfrentar as desigualdades na educação, em um país em que 49% das escolas não têm saneamento básico e a maioria não tem biblioteca ou laboratório. Além disso, o governo Bolsonaro errou os repasses de 1 bilhão e 600 milhões de reais do Fundeb esse ano, com alguns estados recebendo mais recursos e vários estados recebendo a menos. Para a deputada federal Natália Bonavides, do PT, os erros são parte de uma estratégia de sabotagem do novo Fundeb como forma de evitar a sua implementação. Bolsonaro nunca quis aprovar o novo Fundeb, fez de tudo para atrapalhar a votação no Congresso e continua atrapalhando a implementação da política de financiamento da educação. No início desse ano, o governo usou um cálculo incorreto no repasse de mais de 700 milhões de reais. Em maio, repassou outros 800 milhões também de forma equivocada e até agora não regulamentou o custo-aluno de qualidade, que é um critério previsto no novo Fundeb, que é necessário para realizar o repasse adequado dos recursos federais. Todos esses problemas só reforçam que não é só incompetência, é um projeto de desmonte da educação pública que é executado por meio dos cortes orçamentários, por meio de omissões, de obstáculos colocados com a intenção de fragilizar ainda mais essa política pública tão fundamental para a cidadania e para a melhoria de vida do povo brasileiro. Apesar dos problemas citados, o novo Fundeb já vem proporcionando transformações importantes na educação em algumas cidades e garantindo melhores condições aos estudantes, como relata Andressa Pelanda. A situação hoje, é de que o recurso já vem chegando nos estados e nos municípios, recursos novos, recursos a mais para a transformação das nossas escolas. A gente já tem uma série de relatos de escolas, secretarias em interiores do Brasil, como no interior da Bahia, o caso de Cristópolis, em que a cidade reformou todas as escolas da cidade justamente a partir de um recurso do Fundeb, Então a gente já vê uma melhoria nesse financiamento
para as nossas escolas, para as secretarias que conseguiram fazer as obras de revitalização e obras para essa volta às aulas com segurança, né, com capacidade de receber os nossos estudantes numa situação de ventilação e todas as questões que precisam ser reformuladas para garantir a segurança sanitária também numa volta segura quando ela tiver os parâmetros garantidos. Além da luta para que o novo Fundeb seja devidamente cumprido, há ainda outras investidas que buscam reduzir a verba aplicada em educação no Brasil. Uma delas é a proposta de emenda à Constituição 13 de 2021, que permite o descumprimento dos pisos da educação nos anos de 2020 e 2021, abrindo um grave precedente para que a política seja abandonada. Outro aspecto é a redução de recursos por parte do governo federal, como uma forma de compensar o aumento de verbas obrigatório no Fundeb. Desde 2014 já foram retirados cerca de 40 bilhões de reais do orçamento da educação, prejudicando diversas áreas, como explica a deputada federal Natália Bonavides. De fato, o Fundeb tem a proteção contra o teto dos gastos, de forma que seus recursos não podem sofrer reduções. Mas, por outro lado, tem diversas políticas complementares ao ensino que não possuem essa proteção e que vêm sofrendo uma série de cortes. É o caso, por exemplo, de programas de transporte escolar, de alimentação escolar, livro didático, que são extremamente importantes porque integram a política da assistência estudantil, que é fundamental para enfrentar as desigualdades educacionais no nosso país. E como se não bastasse a tesoura nesses programas, o governo sequer tem executado o que foi previsto no orçamento. Então, R$1 bilhão foram devolvidos por não terem sido utilizados justamente no momento em que a desigualdade na educação está aumentando vertiginosamente, né? É um escárnio. E quem paga a conta, como sempre, é a classe trabalhadora. O governo de Bolsonaro, além de privar as pessoas de condições dignas de vida no presente, ainda arranca o futuro de oportunidades que a educação proporciona aos estudantes, aos trabalhadores, ao desenvolvimento do nosso país. Além disso, voltou ao debate na Câmara Federal o projeto de lei 3776 de 2008, que visa acabar com a política de valorização dos professores, atrelando os reajustes salariais ao índice de inflação, como explica o professor da Universidade Federal do ABC e membro da Rede Escola Pública e Universidade, Fernando Castro. Uma demanda muito antiga da Confederação Nacional dos Municípios, junto, claro, com os apoiadores tradicionais, né, do setor privado, que sempre foram contra, né, atrelar o mecanismo de reajuste do piso salarial para o magistério ao Fundeb. A ideia, né, é você ter uma lei própria que estabeleça que esse mecanismo de reajuste ele fica atrelado ao índice da inflação anual, o INPC. A categoria docente, profissionais de educação, em geral, ela é desvalorizada historicamente, né? Existe uma diferença muito grande entre o salário que os professores ganham, né? E profissionais com o mesmo tipo de diploma ganham, né? E como é que a gente equaliza, né, essas questões? A gente equaliza com uma política de valorização do salário. Não é só uma política de reajuste anual baseada no INPC. O salário precisa aumentar acima do nível da inflação. Ele tem que aumentar acima do nível. Senão a gente não está falando de uma política de valorização. A gente está falando de simplesmente um reajuste ordinário do salário. Essa situação mostra que, após a intensa luta para conseguir a aprovação do Fundeb, será importante uma forte mobilização social para implementá-lo. Rodrigo Gomes, Rádio Brasil Atual e TVT. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.